A polícia da Paraíba informou ter elucidado o caso do desaparecimento da menina Ana Sofia. Segundo o delegado responsável pela investigação, Ana Sofia foi vítima de homicídio e o autor do crime é o marido da vice-diretora da escola onde ela estudava. Confira a cronologia do crime traçada pela polícia que levou à resolução do caso. No dia 4 de julho de 2023, por volta de meio-dia, Ana Sofia, de 8 anos, pediu permissão para a mãe para ir até a casa de uma coleguinha brincar. O percurso até a casa da coleguinha era de aproximadamente 20 minutos. Câmeras de segurança filmaram a menina brincando pela rua enquanto se deslocava até a casa da amiga. Às 12h34, ela foi filmada chegando na casa dessa amiga, mas não chegou a ficar muito tempo, pois foi informada que a família estava saindo para uma viagem. Às 12h36, ela deixou o local e seguiu em direção ao caminho de volta para casa. Às 12h38, ela passa por frente de um mercadinho e sua imagem é captada pelas imagens de uma câmera de segurança. Essa é a última vez que ela é vista com vida de forma nítida. Por volta das 16 horas desse dia, Maria do Socorro, a mãe, estranhou a demora da filha para voltar para casa. Então, ela ligou para a mãe da coleguinha e foi nesse momento que ela descobriu que a Sofia havia saído de lá por volta de 12h30. A família teria feito buscas pelo local, mas quando não encontraram Sofia nas redondezas, eles acionaram as autoridades. Buscas imediatas foram feitas pela menina por uma grande área, cobrindo matas, região de brejo, lugares abandonados, usando helicópteros e cães farejadores, mas nenhuma pista foi encontrada. Com o passar dos dias, surgiram novas imagens de uma câmera de segurança da mesma rua onde a família morava. Nas imagens é possível notar uma pessoa, que parecia ser uma criança, entrando em uma das casas no final da rua. Mesmo a imagem sendo borrada e distante, Maria do Socorro afirmou que acreditava que era Sofia. A polícia científica fez um gráfico para apurar se a altura da pessoa que aparece entrando na casa corresponde à altura da menina Sofia. A polícia civil diz que se trata de um vulto entre 1,20 m e 1,40 m de altura, com uma média de 1,30 m. Como a Sofia tinha 1,28 m de altura, as medidas batem. Baseado nas últimas imagens capturadas, foi calculado o tempo que ela levaria para passar em frente a essa casa, e o tempo coincide exatamente com o horário mostrado nas câmeras. Por fim, chegou-se à conclusão que foi a menina Sofia que entrou na casa. A casa é a residência da vice-diretora da escola onde a menina estudava. Nem a família e nem a menina tinham relações com esses moradores, então ficou a pergunta: por que a menina teria entrado na casa naquela tarde? Outro detalhe importante: não há imagens da menina saindo da casa. Nessa residência moram 4 pessoas: a professora da escola onde Sofia estudava, seu marido, chamado Tiago Fontes, e 2 filhas do casal, uma bebê de 1 ano e 8 meses e uma adolescente de 14 anos. A família foi interrogada e negou que Sofia ou qualquer outra pessoa tivesse entrado na casa. Porém, não conseguiu explicar quem seria essa criança que aparece entrando na casa. A investigação apurou que naquela tarde estavam na casa o Tiago Fontes, a filha de 14 anos e a bebê, que estava sendo cuidada por uma babá. A professora havia saído para o trabalho mais cedo naquela tarde. A polícia verificou toda a casa e fontes afirmam que até partes do piso foram quebradas. Durante uma coletiva de imprensa, o delegado afirmou que não havia possibilidade da menina estar dentro da casa. Tudo foi minuciosamente checado dentro da residência. A polícia apreendeu o carro da família para perícia e nenhum vestígio da menina foi encontrado. Dentro do material apreendido na casa, um fato chamou bastante atenção. Foram apreendidos mais de 100 livros na casa, todos ligados a temas sobre psicopatia e crimes reais, envolvendo mulheres e crianças. Segundo o depoimento da família, os livros pertenciam à filha do casal, de 14 anos, que também estuda na escola da Sofia. Isso chegou a levantar suspeitas sobre a menina ter envolvimento no desaparecimento de Ana Sofia. Porém, a polícia concluiu que os livros eram comprados pelo pai, o Tiago Fontes. No dia 11 de setembro, Tiago Fontes misteriosamente desapareceu.
Ele sumiu no mesmo dia em que iria buscar o carro que estava com a perícia e prestar um segundo depoimento para a polícia. A família registrou um boletim de desaparecimento e disse que o Thiago saiu sem levar nada e parecia estar em surto. No dia 22 de setembro, a polícia confirmou que o pedido de prisão contra Thiago por homicídio qualificado foi expedido pela Justiça e ele passou a ser considerado foragido. Passado 2 meses, no dia 9 de novembro de 2023, o corpo de Thiago Fontes foi encontrado por trabalhadores rurais em uma área de mata fechada. Ele estava enforcado junto de uma garrafa de bebida alcoólica e uma cama feita com capim, já em estado avançado de decomposição. O laudo pericial comprovou que Thiago cometeu suicídio por enforcamento e a identidade dele foi comprovada através de exames. Enquanto a família preparava o enterro de Thiago Fontes, a polícia convocou toda a imprensa para uma coletiva para informar todos os detalhes apurados na investigação. O delegado da Polícia Civil, Aldroville Grise, que está à frente das investigações do caso Ana Sofia, afirmou na coletiva de imprensa que a menina foi assassinada por Thiago Fontes. A motivação foi de cunho sexual. A menina foi atraída até a casa dele, como mostraram as imagens, e ele teria praticado o crime e depois ocultado o corpo. A autoria do crime é incontestável, disse ele. Ele lembrou que Thiago Fontes está morto, e por isso alguns detalhes foram enterrados com ele, mas que ainda assim as investigações, o trabalho de perícia e os dados coletados pelo Serviço de Inteligência permitem levantar hipóteses que são sempre baseadas em evidências. Os delegados dizem não ser possível afirmar com segurança o horário exato da morte de Ana Sofia, mas dão a entender que muito provavelmente o assassinato aconteceu pouco depois da menina entrar na casa, antes mesmo das 13 horas. Eles também afirmam que Thiago Fontes fez tudo sozinho, que as outras pessoas da casa foram amplamente investigadas e não têm envolvimento no crime. Thiago tinha um quarto isolado na casa, que normalmente usava para dormir durante o dia, e as pessoas da casa, inclusive a babá, tinham orientações para não incomodá-lo. A mãe da menina não consegue acreditar nesse fato e se mostra indignada. Que eu pedia tanto a Deus que nos fosse ele, porque é a única pessoa que sabia. Mas eu continuo afirmando. Eu, como mãe, como dona de casa, não entra ninguém na minha casa que eu não deixe fé. Eu digo que alguém daquela casa viu a minha filha entrando naquela casa. Porque a minha filha entrou naquela casa às 12h47. 15 minutos, a babá entrou, gente, pelo amor de Deus. Ela viu a minha filha lá dentro. Porque minha filha ficou naquela casa pro resto da tarde toda. Aquele monstro só ia para trabalhar à tardezinha. Minha filha ficou naquela casa. Não era um grão de nada daquela casa para não ter visto. A mulher chegou no carro. Por que esse homem nesse dia foi trabalhar no carro? Que ele só ia de moto. Será que essa mulher não viu ele colocando a minha filha no carro? Elas viram. Elas não vão dizer nunca que viram. Eu peço justiça, que a justiça investigue mais aquelas duas mulheres. Às 17h50 de 4 de julho, Thiago Fontes sai para trabalhar. Ele sai de carro após a esposa chegar em casa da escola onde trabalha. Em um comportamento que a Polícia Civil classifica como não usual, antes ele coloca o veículo de ré na garagem de sua casa. Nesse momento, ele teria escondido o corpo da criança no carro. A suspeita dos investigadores é que Ana Sofia já estava morta e tinha sido provisoriamente ocultada dentro da casa. Às 18h08 de 4 de julho, Thiago Fontes é visto chegando ao seu local de trabalho de vigia noturno. Ele teve uma janela de apenas 18 minutos de casa até o trabalho, mas investigações realizadas constataram que justo nesse dia ele fez um desvio em seu local de trabalho, que não costumava fazer. A Polícia Civil informou que monitorou 8 idas de Thiago de casa para o trabalho, e esse foi o único dia que acontece esse tal desvio. Os policiais suspeitam que ele pegou uma de 2 vias de barro que existem na área do desvio e ocultou o corpo mais uma vez de forma provisória,
dessa vez numa área de mata próxima. Às 4h40 da madrugada de 5 de julho, passado 16 horas do crime, segundo a Polícia Civil da Paraíba, Tiago Fontes começa a fazer uma série de pesquisas em seu celular sobre decomposição do corpo humano, ocultação de cadáver e estágios de decomposição. Às 5h08 da manhã, ele sai de seu trabalho uma hora antes do que seria o normal, mas ele não volta para casa pela rota habitual, que seria pela PB 105. Provavelmente ele pegou novamente o atalho pela estrada de barro. E ele só chega em casa às 7 horas. Segundo a Polícia Civil, isso representa uma janela de 1h e 52 minutos. Teria sido neste momento que ele retornou ao local onde deixara o corpo de Ana Sofia para fazer a ocultação final do corpo. Às 7h37 de 5 de julho, já em casa, Tiago Fontes continua a fazer pesquisas no celular. Desta vez, ele pesquisa sobre crimes contra crianças que repercutiram na Paraíba e em outras partes do país. As pesquisas tratam de casos semelhantes entre si, envolvendo assassinato, estupro e desaparecimento de crianças. De acordo com o delegado, Tiago Fontes era manipulador, inteligente e tinha uma boa argumentação, além de covarde. Para cometer o crime, ele teria estudado várias situações e, como expert em informática, teria apagado informações em seu celular, mas que foi recuperado e constatou-se que ele havia feito várias pesquisas referentes à ocultação de cadáver, decomposição, sobre crianças desaparecidas, casos insolúveis pela polícia e até mesmo vasculhado a vida pessoal e profissional do delegado Aldroville Grise. Ele também pesquisou sobre o que já tinha sido divulgado pela imprensa sobre o caso Ana Sofia. Conforme o delegado, Tiago Fontes quase confessou o crime por 3 vezes. Esse foi um dos principais indícios da autoria do crime. Foram somadas as provas testemunhais de pessoas que viram Ana Sofia antes dos 15 metros da casa de Tiago e outras diversas testemunhas que não viram a menina passar após a casa de Tiago. E também a própria imagem que foi trabalhada de forma científica e conseguiu determinar pelo caminhar e pela altura a semelhança com Ana Sofia. As provas testemunhais da família, inclusive do próprio Tiago, que não sabia explicar quem era aquela pessoa entrando na casa naquela tarde. A criança de 14 anos também não conseguia explicar quem era. A babá foi coagida dentro da delegacia a ficar em silêncio pelo próprio Tiago. Todos esses elementos foram fechando a linha de investigação, detalhou Aldroville. O delegado ainda acrescenta que a esposa e a filha de Tiago foram convidadas a depor, e enquanto elas eram ouvidas, Tiago compareceu à delegacia. Esse foi o momento que ele esteve à beira de confessar o crime. Ele falou para mim por 3 vezes que tinha acabado com a vida dele e que queria falar, mas em dado momento ele baixava a cabeça e refletia mais e dizia: "Eu não tenho corpo". Aquilo ali representava para mim que ele tinha ocultado o corpo de uma forma extremamente segura e sabia que se não fosse por meio dele, possivelmente não acharíamos o corpo da menina. Ele estava extremamente preocupado que o localizassem. Foi muito meticuloso e detalhista. Não foi uma investigação fácil, afirmou Aldroville. A casa de Tiago foi periciada, bem como celulares e computadores utilizados pela família. Um dos aparelhos encontrados pela perícia tinha sido formatado. Outro celular, que foi encontrado escondido dentro de um armário na casa do sogro de Tiago, segundo o delegado, forneceu provas incontestáveis do crime. Nós acreditamos que, muito provavelmente, por ele ter tido contato físico com a vítima, ele se preocupou em vestígios dele serem localizados no corpo da criança. Uma pesquisa que também chamou a atenção da investigação foi uma busca feita por ele sobre o caso Bárbara, uma menina de Minas Gerais que foi estuprada e morta, além de ter o corpo ocultado, e após o autor ser identificado, cometeu suicídio. Segundo o delegado, esse fato pode indicar que a morte de Ana Sofia seria um crime sexual. O delegado afirma que as investigações foram encerradas, mas prometeu a Dona Maria do Socorro que vai encontrar o corpo da pequena Ana Sofia. As forças de segurança continuarão a busca pelo corpo da menina.
É nosso dever moral entregar Ana Sofia para que sua mãe possa fazer um enterro digno, prometeu o delegado. A minha menina era estudiosa. O sonho só veio era crescer e ser médica. Aí teve um monstro acabar o sonho da minha filha. Que mal Sofia fez para aquele monstro. O inferno para ela é pouco. O inferno